Olá! Dando sequência às nossas aulas de ondas eletromagnéticas, nós vamos tratar hoje das condições de fronteira para campos variáveis no tempo. O que acontece? Nosso objetivo todo, estudando as equações de Maxwell, é, na verdade, calcular a distribuição de campos numa determinada região. Essa região pode ser a região próxima de uma antena, essa região pode ser uma região confinada numa cavidade ressonante, forno de micro-ondas. Esta região pode ser qualquer situação envolta, qualquer espaço envolto por metal ou, eventualmente, envolto por dielétrico, com um dielétrico ou não dentro deles. E o que nos importa, quando ocorre uma onda eletromagnética dentro desse espaço, é saber, afinal de contas, quais são os campos em quaisquer pontos de interesse dentro dele. Como as equações de Maxwell se tratam de um sistema de equações diferenciais ou equações integrais, é muito importante que se estabeleça as condições de contorno para que, na solução dessas equações, a gente possa obter os campos totais. Uma dessas equações, que é a solução, é a própria equação da onda. As soluções da equação da onda, no qual a gente, aplicando as condições de contorno, vai conseguir saber qual é o ponto, o valor do campo em qualquer instante de tempo ou em qualquer lugar do espaço. Eu sou o professor Sérgio Severo, do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas do curso de Pelotas. Bueno, vamos começar com a lei de Faraday em larga escala, ou seja, a forma integral dela. A integral do campo EdL, ou seja, a integral de caminho, fechado do campo vetorial elétrico vezes o diferencial de caminho, é igual a menos a derivada em relação ao tempo da integral de superfície da densidade de fluxo ds. Bom, se a gente pega essa equação agora, vamos considerar que nós temos um espaço dividido entre dois meios. Aqui eu tenho o meio 1. E aqui eu tenho o meio 2. E esta é a fronteira entre esses dois materiais. Pode ser materiais dielétricos, ou pode ser, eventualmente, materiais condutores, ou qualquer outra coisa. Nessa fronteira, eu vou traçar um caminho para fazer essa integral aqui. Então, eu traço esse caminho. E o que diz esse caminho é que essa integral desse campo elétrico aqui, por exemplo, no caso aqui, isso aqui é tão pequeno que a gente não considera essa distância. E aí eu tenho aqui um campo tangencial aqui, um E tangencial 2, e aqui eu tenho um campo tangencial 1E tangencial 1. Campo perpendicular eu não tenho. Ora, o comprimento desse caminho é dl. Desses dois caminhos, na verdade. Eu posso fazer essa área desse caminho tão pequena quanto eu queira. Se eu fizer ela muito pequena, essa integral de superfície, que é exatamente da superfície coberta por essa área, vai tender a zero. Então, numa área muito pequena, isso aqui vai para zero. Ora, essa integral de caminho nada mais é do que a integral de caminho
de EDL é o campo tangencial ET1, T2 no caso, menos ET1, vezes esse diferencial de caminho agora, né? Vamos dizer que ele é uma coisa finita dl, delta L. Tá? Se a gente considera isso aqui, tá, igual a zero, tá, significa que o campo tangencial ET2 é igual ao campo tangencial ET1. Então essa é uma condição de contorno que a gente tira da lei de Faraday. Tá? Então a lei de Faraday vai nos dar essa condição de contorno aqui, ou seja, que ambos os campos tangenciais nas regiões imediatamente próximas a uma superfície que define a separação de dois meios, tá, são idênticos, tá, para campos quaisquer, inclusive alternados, que é o nosso caso. Então, eu posso fazer a mesma coisa agora pegando a lei de Ampère. A lei de Ampère vai nos dizer que, no formato integral, obviamente, tá, vai nos dizer agora que a integral de caminho fechado da intensidade de campo magnético pelo caminho dl, através do caminho dl, é igual à integral de superfície da densidade de corrente J ds, tá, mais a derivada em relação ao tempo da integral da densidade de fluxo elétrico ds. Essa é a corrente de deslocamento, essa é a corrente de condução. Tá? Da mesma forma, se eu pego agora um caminho amperiano aqui, tá, com um H tangencial 2 aqui no meio 2 e no meio 1 com H tangencial 1, faço isso tão pequeno quando eu queira, como essa intensidade, essa densidade de corrente de condução e essa densidade de... Ou seja, essa corrente de condução e essa corrente de deslocamento são finitas. Tá? Obviamente isso aqui é muito pequeno, isso aqui é finito, isso aqui é diferente de zero. O que acontece? Tá? A integral de HDL, isso aqui, que depende da superfície, que é muito pequena, tende a zero. Tá? Então, igual de HDL é igual a zero, e da mesma forma que o campo elétrico, o campo magnético tangencial HT2 é igual ao campo magnético tangencial HT1. Tá? Por quê? Porque, obviamente, isso aqui é HT2 menos HT1, tá, vezes ΔL. Tá, igual a zero. Isso aqui vai a zero e sobra só essa subtração aqui para nós. Que resulta, então, nessa outra condição de contorno bastante importante, que é o fato dos tantos campos elétricos quanto os campos magnéticos que sejam tangenciais a uma determinada superfície, exatamente na proximidade da superfície, são iguais um ao outro. Ou seja, não há descontinuidade nem aqui e não há descontinuidade dos campos tangenciais aqui. Vocês veem com uma onda eletromagnética aqui, essa onda não pode fazer isso aqui. Tá? Essa onda precisa, se for o campo elétrico ou se for o campo magnético, ela precisa ser contínua, exatamente no ponto da interface. Isso é uma forma muito interessante de verificar se os cálculos que vocês estão fazendo de uma determinada distribuição de campo estão corretos.
Se vocês olharem, na interface não pode haver uma quebra, não pode haver uma descontinuidade. Ela tem que ser contínua na interface. Obviamente que o comportamento da onda, depois que começar a penetrar no material, vai se modificar em relação ao material anterior, porque as características são diferentes. Mas não pode se modificar de forma abrupta. Tá? Também se pode obter condições de contorno para as componentes normais da superfície que separa dois meios com características diferentes. Essas condições de contorno agora vão ser obtidas tanto da lei de Gauss para o campo elétrico, quanto da lei de Gauss para o campo magnético. Se a gente pega a forma integral da lei de Gauss, ela nos diz o seguinte. Ela nos diz que a integral sobre a superfície fechada da densidade de fluxo elétrico é igual à carga total envolvida, tá? Ou integral de volume da densidade de carga dV. Então vamos pegar uma superfície aqui e tentar desenhar um volume nela. Considere que isso aqui é uma superfície e na parte externa, uma superfície assim, um balãozinho aqui assim, tá? E na parte externa dessa superfície nós temos uma caixinha. Essa caixinha continua e lá na parte interna da superfície, isso aqui está ruim assim, vou descer assim. Na parte interna da superfície essa caixa está lá para baixo, dentro da superfície. Então nós temos dois elementos infinitesimais, tá? Com superfície ΔS. E nós vamos considerar que nós temos um vetor de densidade de campo elétrico normal, aqui. Vamos chamar isso aqui fora de meio 1, em cima meio 1, dN1, lá embaixo meio 2. Esse mesmo vetor, então, aparece lá embaixo, ou seja, dentro do meio 2. Ou seja, eu tenho um vetor normal à minha superfície, que está dentro de um meio, e ele atravessa essa superfície para o outro meio. Tá? Ora, como a gente pode fazer? Tá? Essas duas superfícies tão próximas da fronteira quanto a gente queira. Tá? A integral de fluxo, gente, da densidade de fluxo vai ser simplesmente a área da superfície, que é ΔS, tá? Vezes a diferença entre os dois vetores de densidade de fluxo elétrico, dN1 menos dN2. Tá? E isso tudo aqui vai ser igual a ρS vezes a área ΔS. Que ρS é a nossa densidade superficial de cargas, ou seja, o quanto a gente tem carga espalhada nessa superfície. Esse aqui simplifica e o vetor normal dN1 menos o vetor normal dN2 da densidade de campo de fluxo elétrico, tá? Vai ser igual à densidade superficial de carga. Tá? Isso aqui vale para a eletrostática, obviamente. Tá? A gente usa bastante a eletrostática para verificar se as nossas contas estão corretas. A gente determina a densidade de carga e encontra o vetor campo elétrico normal que tem ali. Tá?
Isso nos mostra, tá, que se a fronteira nossa for isenta de cargas, ou seja, se isso aqui é igual a zero, tá, ou seja, uma fronteira isenta de cargas, o que acontece? Da mesma maneira que para os campos tangenciais, o campo normal dN1 é igual a dN, o campo normal dN2. Ora, dN1 é a permissividade ε1 vezes a intensidade de campo elétrico normal EN1. E dN2 é a permissividade ε2 vezes a intensidade de campo elétrico EN2. Tá? Se as permissividades são iguais, obviamente a intensidade de campo é igual. Tá? Mas notem que a variação da permissividade faz com que, quando a gente sai de um meio dielétrico para outro, haja uma diferença de densidade de fluxo. Isso já é previsto na eletrostática, a gente consegue ver isso com muita clareza lá. Tá? Bom, nós podemos fazer a mesma coisa se a gente considerar a lei de Gauss para o campo magnético. A diferença da lei de Gauss para o campo magnético é que o que acontece? A integral de superfície da densidade de fluxo, vamos botar em vermelho, é igual a zero. Por quê? Porque nós não temos monopolo magnético. Tá? Quando a gente não tem monopolo magnético, as linhas de fluxo terminam e começam nelas mesmas. Tá? Então a gente não tem uma carga magnética aqui para aparecer nessa equação. Tá? O que simplifica agora por quê? Agora aqui é simplesmente essa equação aqui, se a gente aproximar muito o nosso amiguinho aqui, vai ser a área ΔS vezes a densidade normal BN1 menos a densidade normal BN2. Isso é igual a zero, o que nos dá que a densidade normal BN1 é igual à densidade de fluxo magnético normal BN2. Tá? Gente, num espaço que não tem cargas, o que acontece? No espaço que não tem cargas, tanto a gente consegue deduzir as equações da divergência, tá? Ou as equações integrais da densidade de fluxo, as leis de Gauss, a gente consegue deduzir elas direto das equações do rotacional. O que significa que nós precisamos apenas de uma das condições de contorno. Ou uma vez determinado que os campos tangenciais são iguais na interface entre as duas superfícies, tá? Não é necessário forçar a condição de contorno de que os campos normais são iguais na superfície num espaço sem cargas. Tá? Então, e a mesma coisa vale para os campos elétricos. Tá? Uma vez que eu determine que os campos elétricos tangenciais são iguais na interface entre as duas superfícies, eu não preciso me preocupar em determinar que os campos elétricos normais são iguais na interface, no espaço livre de cargas. Se o espaço não é livre de cargas, bom, aí a coisa modifica um pouco. Ou seja, para se calcular os campos de uma propagação de uma onda, só é necessário usar uma das duas condições de contorno. Pode-se usar outra para verificar elas. Ou seja, a gente só precisa usar a condição de campos tangenciais idênticos na superfície ou a condição de campos normais idênticos. Tá? Não é necessário apelar para as duas. Bueno. E se o nosso material for um condutor? Pior. E se um dos materiais for um condutor perfeito? Se for um condutor, vale as mesmas condições.
normal. Mas se for um condutor perfeito, as coisas precisam se modificar um pouquinho. Porque os condutores perfeitos têm uma característica muito interessante. Se vocês têm um condutor perfeito, significa que a resistividade dele é zero. A condutividade é infinita. Se a condutividade é infinita, qualquer campo tangencial aplicado nesse condutor perfeito vai resultar em quê? Em corrente infinita. Tá? Ou pelo menos em densidade de corrente infinita. E essa é a parte curiosa que nós vamos ter que analisar agora. Na verdade, isso já vale, os resultados e as consequências, mesmo para condutores não perfeitos. Condutores muito bons têm uma condutividade muito maior do que zero. Tá? Ou muito maior do que a permissividade, tá? Do que ômega epsilon. Isso é a condição que a gente já estabeleceu para um condutor. Nessa situação, o que acontece é que a profundidade de penetração, ou seja, o campo praticamente morre quando bate no condutor, mesmo que ele não seja um condutor perfeito. E a gente pode considerar como se perfeito fosse. Então, o que acontece? Vejam bem, vocês têm uma superfície aqui, uma interface entre dois meios. E o que a gente afirmou é o seguinte, que a densidade no meio 1 era idêntica à densidade no meio 2. Vamos chamar aqui meio 1 e aqui meio 2. Mas e se o meio 2 for um condutor? Condutor perfeito. Isso aqui é epsilon 1 e 1. Se eu tiver campo elétrico dentro do condutor perfeito, eu tenho densidade de corrente infinita. Então eu não posso ter campo elétrico no condutor perfeito. Aqui dentro, E2 é igual a zero. Então aqui não tem campo elétrico, só tem campo elétrico fora. Mas a gente sabe que a densidade normal 1 menos a densidade normal 2 era igual exatamente ao quê? A densidade de carga. A densidade superficial da carga. Se isso aqui é zero, o que acontece, curiosamente, é que a permissividade do meio 1 vezes a intensidade de campo elétrico é exatamente igual à distribuição superficial de carga. Então, se algum campo elétrico existe aqui, esse campo elétrico é a densidade de carga. Para o campo magnético é mais simples, porque a gente não tem, né? a gente anula o campo magnético dentro do condutor. Tá? Então a B aqui é igual a zero. E o campo normal aqui na superfície, cuidado, não adiante não, mais adiante pode mudar, mas na superfície qualquer campo normal é igual a zero. Para simplificar isso, como a gente não tem campos dentro do condutor, então a gente simplesmente diz o seguinte: a nossa condição de contorno para um condutor perfeito é, aqui vocês têm o material de vocês, esse aqui é o nosso material condutor, e ela diz para nós que o campo elétrico, se existir, vai ser perpendicular e vai ser igual a ρS. E o campo magnético não vai ter. As componentes normais. Então a gente simplesmente vai dizer que D normal é igual a ρS e B normal é igual a zero. Tá? Fora do condutor. Dentro do condutor não tem nada. Perfeito, tá? Ok.
E agora as componentes tangenciais na superfície do condutor. Tá? Ora, dentro do condutor nós sabemos que não tem como ter campo elétrico, senão nos dá uma corrente infinita. Então a componente tangencial aqui, ET, é igual a zero. Imediatamente em cima da superfície, como não pode ter descontinuidade, mesmo sendo no condutor, essa componente aqui também é igual a zero. Essa é a condição mais importante. Tá? Essa é a condição de contorno que a gente mais utiliza e que vai nos ser muito importante para verificar o que acontece quando uma onda eletromagnética incide perpendicularmente em um condutor. Tá? Em um condutor perfeito. Ou seja, nós temos que manter essa condição de que o campo tangencial, exatamente na interface, seja zero. Tá? Muito cuidado, porque o campo magnético, embora dentro do condutor seja zero, o campo tangencial, o campo magnético tangencial necessariamente não é zero na superfície logo fora do condutor. Tá? Isso porque, quando a gente fez o cálculo daquela amperiana antes, a gente considerou que a corrente fosse finita para poder zerar o campo. Tá? A gente pegou aquela integral de HDL, tá? E disse que a corrente de condução era finita. Realmente, a corrente de condução, tá? Quando a gente faz a integral de HDL, tá? É igual a corrente de condução J, a corrente de condução nessa superfície aqui, tá? Melhor assim. Então, sendo essa amperânea, a corrente de condução aqui é finita. Mas, como a gente faz isso muito pequeno, a densidade de corrente de condução, tá? A densidade de corrente de condução acaba sendo infinita. Então ela existe aqui. Isso faz com que, se tiver um campo magnético aqui fora, isso aqui vai nos permitir, exatamente, porque as coisas são amarradas, que o nosso campo, intensidade de campo elétrico, não seja zero. Tá? Porque, ou seja, vai nos permitir campo elétrico normal. De uma forma interessante, se nós definimos um vetor normal n, que eu já tinha escrito aqui, definimos um vetor normal n, esse vetor normal com o rotacional do campo elétrico vai ser igual a zero. Esse vetor normal, a divergência dele com B, vai ser igual a zero. A carga ρS vai ser esse vetor normal, para dizer que é só na região normal, tá? Divergência de D. E a densidade de corrente, ou seja, a corrente vai ser esse vetor normal, rotacional dele, de H. O que é diferente daqui, que faz com que a intensidade de campo imediatamente próxima não seja exatamente zero. O que se faz é usar essa condição, que acaba nos levando a essa condição de campos tangenciais na superfície para tensões alternadas iguais a zero. Na próxima aula, nós vamos começar finalmente com as aplicações, tá? Porque agora já tratamos de toda a base, ou seja, nós pegamos as equações de Maxwell, pegamos as soluções da equação de Maxwell, chegamos na solução da equação da onda, conhecemos os materiais, conhecemos mais ou menos como ele comporta. Antes de nós tratar... Não, na verdade, vamos tratar das aplicações sim. Porque a primeira aplicação que nós vamos tratar na próxima aula é justamente o quanto os campos eletromagnéticos penetram nos materiais com alta condutividade, que é chamada de profundidade de penetração pelicular, e é bastante importante para as considerações de propagação, né, e de radiação. Muito obrigado e até a próxima aula.